Fala, meus amigos, tudo belezinha? Firmes e fortes, prontinhos, preparados? Isso mesmo, 21ª aula. E hoje vamos iniciar o estudo de função. Vou falar sobre noções de função e aí vamos para a função polinomial do primeiro grau, que é o objetivo dessa aula, e na próxima aula a função polinomial do segundo grau. Pessoal, eu não esqueci não. Eu passei a 10ª questão na aula 20 para casa, só que eu vou deixar para comentar na próxima aula essa questão, porque é interessante que eu até faça uma revisão de equação do segundo grau para vocês e vocês vão entender melhor na próxima aula o porquê disso. Então, o que seria uma função, Bruno? Função é uma lei que associa dois conjuntos não vazios. E dessa forma nós vamos associar um único elemento de A a um único elemento de B. Então nós temos o seguinte. Nós temos o conjunto, vamos chamar de X, que é o conjunto domínio. O Y, que é a imagem. Contra domínio, né? Então essa setinha vai. Então essa lei, e olha aí, é a lei que associa um único elemento de X a um único elemento de Y. Isso daqui nós chamamos de domínio. Esse conjunto, no geral, chama-se de contradomínio. E esse que se relaciona chama-se de imagem. Então x1, x2, x3 é o domínio, y1, y2, y3 é a imagem, porque a imagem são aqueles que se relacionam. Então, para ser uma função, cada elemento de x, um único elemento de x, vai se relacionar com um único elemento de y. Esse conceito básico, e aí eu queria dizer a vocês o seguinte, que cada valor de x, e apenas um valor de x, terá um único valor de y correspondente. E é por isso que x ele é chamado de termo independente e o y de termo dependente. O y depende do x para encontrar o seu valor ou encontrar o seu correspondente. O que é que nós precisamos saber? Primeiro, isso daqui. Valor numérico de uma função. O valor numérico de uma função é isso que nós precisamos definir nesse momento. Primeira coisa, f de x significa dizer o seguinte: é o valor de y para x. Como assim? Quando eu digo f de 2, é o valor de y quando x igual a 2. Então f de 2, né, é o valor de y para x igual a 2. Vou botar assim, para x igual a 2. Essa é a relaçãozinha que nós temos aí. É o valor de y para x igual a 2. Beleza? Tranquilos? Então lembre-se disso. f de 5 é o valor de x... Não, é o valor de y para x igual a 5. Beleza? Então dá aquela paradinha especial, dá aquele recurso. E vamos firmes e fortes na nossa história.
O que significa dizer f de 3? Significa dizer o valor de y para x igual a 3. Então, como é que eu vou definir esse valor de y? Primeiro eu tenho que saber a função, a lei de formação. Eu tenho? Tenho. Ele apresentou aqui a lei de formação. E aí você pode observar que f de x, né, porque eu não sei quem é x, mas eu sei que esse valor de k é o mesmo desse. Então, assim, f de x significa dizer que esse número x eu vou jogar nessa relação. Então, 3 vezes esse número x que eu não sei qual é, mais 5. Então, por exemplo, f de 3. O que eu sei? Eu sei que f de x é igual a 3x mais 5. F de 3 é igual a 3 vezes 3 mais 5. Então, ó, eu vou tirar o x e no lugar do x eu vou colocar o 3. Beleza? Então, f de 3 é igual a 3 vezes 3, 9, mais 5 é igual a 14. Então, f de 3 significa dizer o seguinte: quando x é igual a 3, temos o y igual a 14. É essa relação. Então, quando x for 3, então y será 14, para essa lei de formação. Essa é a regrinha. Então, f de 3 igual a 14. Quando x for 3, y será igual a 14. Beleza aí? Tranquilo? Deixa eu pegar aqui o apagador. Beleza? Tranquilos? Então, letra B. F de menos 7. Então, quando eu digo f de menos 7, eu vou tirar o x da relação e vou colocar no lugar de x quem? Menos 7. Então, ó, a lei de formação fornecida foi 3x mais 5. Aí eu peço a vocês f de menos 7, que é igual a 3 vezes menos 7 mais 5. Então, f de menos 7 é igual a 3 vezes menos 7 menos 21 mais 5, que é igual a menos 16. Então, está aí os valores da relação. Então, o pessoal está dizendo assim: pô, Bruno, mas eu acho isso tão difícil. Difícil por quê? Se é só você substituir o x no número fornecido. Então, f de x é a função, é a lei de formação. F de menos 7 significa dizer que você vai tirar o x da história e no lugar do x você vai colocar quem? Menos 7. E é isso que a questão está pedindo de vocês. Você vai tirar o x e no lugar do x você vai colocar quanto? Menos 7. Essa é a relaçãozinha que nós temos aí. Só para fecharmos. Ele agora deseja f de 2 mais f de 5. Aí o que você vai ter que fazer com cuidado? Você vai calcular o f de 2 separado, depois vai calcular o f de 5 separado e vai somar os termos da história. Então, ó, f de 2, 3 vezes 2 mais 5. Então, f de 2 é igual a 3 vezes 2, 6, mais 5 é igual a 11. Beleza? Então, vou botar aqui f de x igual a 3x mais 5.
Vamos calcular f de 5. Então, f de 5, eu vou tirar o x. Então, 15 mais 5, f de 5 é igual a quanto? A 20. Então a resposta aqui será 11 mais 20, 31. Para você não pensar que f de 2 mais f de 5 é a mesma coisa que f de 7. Não é. F de 2 é f de 2, você vai calcular o f de 2. Depois você calcula o f de 5, calculou separado e somou os termos da história. Então f de 2 é igual a 11, f de 5 mais 20, isso é igual a 31. Deixa eu passar aqui do outro lado. Beleza? Então f de 2 igual a 11, f de 5 mais 20, e aí nós temos aí que o valor é igual a 31. Damos aquela paradinha especial para copiar a relação e matarmos a história. Agora, ele pode fazer o seguinte, ó. Dada a função f de x, bota aqui 5x, me dá um pouquinho. Determine. Dada a função, determine f de x igual a 4. Vou botar aqui melhor para vocês, ó. Deixa eu botar aqui, ficar mais bonitinho, mais arrumadinho. Sendo f de x igual a 4, determine o valor de x. Então f de x é igual a 5x mais 8, sendo f de x igual a 4. Aí você tem que ter cuidado, porque esse 4 aí não é o valor de x. Esse 4 é o valor de f de x. Então a pergunta é, qual é o valor de x que eu vou substituir nessa expressão de cá, vou botar aqui até em vermelho, que eu vou substituir nessa expressão para encontrarmos como resultado da história o número 4. É isso que ele quer de você. Então o que é que você vai fazer? Você sabe que f de x é igual a 5x mais 8. F de x é igual a 4. Então 4 é igual a mais 1. Passar para o outro lado. Menos 5x é igual a 8. Menos 4. Menos 5x é igual a 4. Multiplica por menos 1. Então 5x é igual a menos 4. X é igual a menos 4 sobre 5. Então está aí a nossa relaçãozinha. O 4 passa para o outro lado, muda o sinal, menos 4. O 8 continua onde está, olha o muro da igualdade. E aí nós não podemos esquecer, quando o termo que acompanha o x nessa situação final for negativo, o que acontece? Isso multiplica a equação por menos 1. E aí, ó, menos com menos na multiplicação dá mais com menos dá menos. Está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então x é igual a menos 4 quintos. E essa é a relaçãozinha da história. Dá aquela paradinha especial que eu vou recordar agora, porque recordar é viver. Beleza? Pronto. Vamos relembrar a parte gráfica. E para relembrar o gráfico, eu preciso relembrar uma coisa importante.
Olha aí, oitava série. Hoje em dia tem alguns livros que eu já vi na sexta série falar isso. Plano cartesiano. Mas na oitava série a gente começa a ver funções e tal. Aí aperta um pouquinho. Então o plano cartesiano é um plano utilizado para representar funções. Né? Representar funções. Os gráficos formados pelas funções. Né? São duas retas perpendiculares. Esse ponto aqui é a origem, é o ponto de encontro. É também chamado de ponto 00. Aqui é o eixo OX e aqui é o eixo OY. OX, vamos relembrar, eixo das abscissas. Então aqui é o eixo das abscissas e aqui é o eixo das ordenadas. Abscissa em latim significa dizer corte. Então nós temos um corte com uma ordenação. Essa relação de pontinha, ou seja, apontando por esse lado, é pelo seguinte. Porque o eixo X ele cresce da esquerda para a direita. E o eixo Y de baixo para cima. Então por isso que aqui é o 00. Tá certo? Então aqui vai ser o ponto 1, 2, 3, 4. Aqui é a parte negativa, porque aqui é o 0. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E assim vai. Aqui é o 0, é o y negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Aqui é o y positivo. 1, 2, 3. Beleza aí? Tranquilos? E aí nós não podemos esquecer de alguns detalhes. Recordar é viver. Aqui é o nosso primeiro quadrante. Segundo quadrante. Terceiro quadrante. E quarto quadrante. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. O primeiro quadrante, você pode observar que o x é positivo e o y também. Daqui a pouco eu coloco o par ordenado é x e y. Então no primeiro quadrante, tanto o x é positivo como o y também ele é positivo. No segundo quadrante da história, o x ele é negativo, ó, olha a parte de x negativa, e o y ele é o que? Positivo. No terceiro quadrante, porque nós contamos sentido anti-horário, o x é negativo e o y também. Então nós temos menos e menos. No quarto quadrante, o x ele é positivo e o y negativo. Vou passar aqui rapidinho. Beleza? Então dá aquela paradinha especial para copiar o plano cartesiano, recordar é viver. Então nós temos o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Só para finalizar, os quadrantes ímpares eles apresentam o mesmo sinal, os quadrantes pares eles apresentam sinais contrários. Não esqueça daqui representar a origem, é o ponto 00. Falando em plano cartesiano, tem uma coisa que também nós precisamos relembrar, é o par ordenado. Que é o par que nós vamos trabalhar com x e y. Então nós não podemos esquecer disso. O primeiro número é x e o segundo número é quem? Y. E aí o que é que nós temos? X e y é diferente de yx. Então, por exemplo, 3, 2
é diferente de 2, 3. Porque se eu mudar a posição dos termos, mudar a ordem, lenhou, eu acabo mudando os elementos. Então, o par ordenado 3, 2, eu estou dizendo a você que x é igual a 3 e y é igual a 2. E o par ordenado 2, 3, x é igual a 2 e y é igual a 3. Beleza? Agora, nós precisamos aprender o seguinte. Hoje em dia, ele não vai pedir para construir gráfico, isso é coisa de escola, a pessoa passa a construir o gráfico. Hoje, as bancas de concurso, eles colocam um gráfico e pede para você informar a função. Então, o que, que você tem que saber? Retirar o gráfico da história. Ou seja, você tem que saber reconhecer os pontos. Então, vamos treinar isso agora? Vou botar aqui um pouco maior, por isso que eu apaguei, para fazer um pouco maior. Então, aqui. Só colocando um pouquinho maior o nosso gráfico aí. Então observe, ó. Quem é esse ponto A? Eu quero que vocês determinem quem seria o ponto A. Qual é a coordenada? Qual é a posição que ele está ocupando? Então, o ponto A, olha o que você vai fazer. Olha para baixo. Quem que você está vendo? O 2. Olha para o lado. Quem que você está vendo? O 3. Então, o ponto A é o ponto 2 e 3. Ó, x, 2, y, 3. Então, esse olhar é muito tranquilo, porque você quer descobrir x, olha para baixo, ou para cima, dependendo de onde esteja, e y é só olhar para o lado. Como assim? Se eu coloco aqui para vocês esse ponto. B, para baixo não tem, eu vou olhar para cima. Para cima eu estou vendo quem? 4. Então x é igual a 4. Olho para o lado. Y está sendo quem? Menos 3. Então se eu olhar, onde é que está o x? Eu vou olhar para cima, como ele aqui, ou para baixo. E o y eu vou olhar para o lado, a depender de onde eu esteja. Né? Se eu estiver nessa região, eu olho para a esquerda. Se eu estiver para cá, eu olho para a direita. Então não tem como a gente se perder nessa relação de retirar o gráfico. Agora, eu gostaria que vocês marcassem para mim o ponto C, que seria o ponto 2 e 1. Como é que eu faço para marcar um ponto no gráfico se necessário, Bruno? Eu tenho essa grande dificuldade, eu queria aprender isso hoje. Vamos lá? Primeiro você vai fazer o seguinte, você vai colocar o dedo aqui na origem, 0, 0. Aí você vai olhar o x. Quem é o x? 2. Então, se o x é igual a 2, ele é positivo. Então, você vai andar 1, 2 casas. Pronto. Já resolvemos a situação do x. Então, o x ele vai definir se você vai andar para a direita ou para a esquerda. Aí, agora eu vou descobrir o y. Se o y for positivo, eu vou subir. Se for negativo, eu vou descer. Ele é positivo, mais 1. Então, eu vou estar aqui. E esse será o ponto C, que é o ponto 2 e 1. Aí eu peço a vocês agora 0 e 3. Como é que vai ser o ponto 0 e 3, Bruno? Novamente, eu boto o dedão aqui. 0, aí eu não vou nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou ficar aqui. Então eu não vou mover para a direita ou para a esquerda, porque x é 0. Agora eu tenho que andar o y. O y é 3. Então eu vou subir 1, 2, 3 casas. E esse rapaz aqui é o ponto D. Pelo fato de x ser igual a 0, eu não vou andar nem para a direita nem para a esquerda.
Então eu vou estar no eixo y. Então a grande dica é essa. Se o x for igual a zero, você vai estar no eixo y, se toda vez que o seu ponto x for zero. Então x igual a zero, o ponto vai estar no eixo y. Agora o contrário. Menos 2 e 0. O que é que eu vou fazer agora? Boto o dedinho aqui. Menos 2. Negativo, ó. 1, 2 casas. Y é 0. Então eu nem subo nem desço. Eu fico aqui. E aqui será o ponto E ou ponto E. Depende da região aí. E nesse caso, o que é que nós temos? Nós temos que o valor de y foi 0. E devido ao fato do y ser igual a 0, o nosso ponto ficou no eixo x. É por isso que até alguns falam assim, lembre do inverso, x0, ponto no y, y0, ponto no x. Por isso que o pessoal comenta assim, de lembrar do inverso. Tranquilos? Então dá uma paradinha especial, porque isso aqui vai ser importante, gente, para a nossa caminhada, que é você olhar isso aí e retirar o gráfico da história. Ou seja, você definir a lei de formação. Beleza? Tranquilos? No próximo bloco, aí sim, vamos iniciar a função polinomial do segundo grau. Não sai daí. Eu te espero para o segundo bloco.